Meus queridos alunos, preparado para mais uma aula? Hoje eu tenho uma aula especial para vocês, uma aula de lasanha. Aí você pode pensar, lasanha? Lasanha qualquer um sabe fazer, mas hoje eu vou estar trazendo para vocês, em especial, como fazer uma lasanha com dicas importantes, tanto para o macarrão, como para um molho diferenciado, especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos hoje aprender a fazer essa lasanha deliciosa de frango. Eu vou ensinar o passo a passo da lasanha, para quem não sabe, para quem nunca fez. Mas também vou estar dando essas dicas importantes para você melhorar a qualidade da sua lasanha e fazer ela bem rapidinha. Então, vamos lá ver os ingredientes. Para a nossa receita, nós vamos estar utilizando aquele tradicional macarrão de lasanha. Então, não é aquele macarrão que é o que vai direto ao forno. Só que eu vou dar uma dica importante para vocês. É a primeira dica hoje em relação a essa nossa lasanha, que é a respeito do macarrão. O que é que acontece muitas vezes? Quando a gente coloca para cozinhar o macarrão, que a gente tira ele do fogo, muitas vezes esse macarrão ele gruda. Então, às vezes fica difícil fazer a montagem, às vezes você passa um pouquinho do ponto, ele fica se quebrando. Então, o que foi que eu decidi fazer? Depois que algumas vezes eu fui fazer lasanha, aconteceu isso. Agora eu cozinho esse macarrão por no máximo 2 a 3 minutos. Eu vou estar mostrando o resultado dele para vocês, certo? 2 a 3 minutos. E aí, quando esse macarrão ele está cozido, eu já tiro ele. Você vai ver que ele ainda vai estar duro, só vai estar maleável para você trabalhar na sua forma. Mas ele ainda vai estar meio durinho. E aí você vê que ele não gruda, ele não fica ruim de você trabalhar. E aí a gente vai ver a montagem para esse macarrão. Para o nosso molho, a gente vai estar utilizando aqui um pacote de extrato de tomate, certo? Então é um pacotinho daquele 340 gramas, 3 caixas de creme de leite, meia cebola picada, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, certo? 150 gramas de queijo mussarela ralado, e a gente também vai estar usando 50 gramas de queijo ralado desse industrializado, certo? Que a gente usa normal para a gente fazer, e aí a gente vai estar mostrando na receita o passo a passo como você fazer esse molho delicioso. Para o nosso recheio, a gente vai estar fazendo nossa lasanha de frango, e aí eu costumo utilizar queijo e presunto, fica a critério de vocês, certo? Em torno, para uma lasanha grande, você gasta em torno de 400 gramas, 400 a 500 gramas de queijo e presunto. Eu gosto de usar das duas formas, tanto assim, certo? Para a gente dar uma finalizada, incrementada, como assim para a gente utilizar ele ralado, para a gente misturar lá, ficar bem gostoso também. Então, para dar uma diferenciada na sua lasanha. Então, nossa lasanha vai ser uma lasanha de frango. Então, vamos para o molho. Em uma panela você vai colocar a sua manteiga, né? Aquela colher de manteiga para derreter. Manteiga ou margarina. E aí, 1 colher de sopa suficiente para você estar dourando a cebola. Então, qual foi 1 colher de sopa? O outro ingrediente que eu tinha passado para vocês é meia cebola picada. E aí, aqui, ó, a gente vai colocar para dourar essa meia cebola picadinha. Dá uma leve dourada aqui. Não é pra gente deixar queimar não, viu, gente? Só pra gente dar uma leve dourada, deixar ela soltar sabor também aqui para o nosso molho. A gente quer que ela solte sabor, certo? Então, deixa ela um pouquinho para ela ir pegando. Eu tava com a colher errada. Aqui, ó, para ela ir soltando. Aí já vai subindo aquele cheiro. Você vai vendo ela douradinha, a cebola douradinha, certo? E aí você vai, né, com fogo médio, cuidado para esse fogo não tá
muito alto, certo? Estamos fazendo o molho da nossa lasanha e ele é importantíssimo porque ele é que vai terminar de cozinhar o macarrão na nossa lasanha, certo? E aí, ó, depois que doura, como eu disse, sem queimar, a gente vai colocar o creme de leite. A gente coloca todo o creme de leite aqui e mistura a essa cebola dourada, certo? E aí o nosso molho ele vai começar a incorporar os ingredientes, né? Primeiro aqui o creme de leite e a cebola, que é onde a gente vai ter esse já saborizando esse creme de leite, certo? E aí, ó, a gente vai usar 50 gramas de queijo ralado. Colocar nesse molho, você não precisa colocar sal, certo, gente? Esse queijo ralado já faz essa função. Lembra de queijo, presunto. Em relação ao macarrão, eu cozinho ele com um pouco de sal, né? Já para não deixar ele totalmente insosso, certo? E aqui, gente, a gente vai deixar ele realmente levantar a fervura. Quando ele estiver perto de levantar a fervura, a gente vai incluir o outro queijo, que é o queijo mussarela ralado, certo? Eu gosto de colocar ele ralado porque ele dissolve, mas derrete, né? Dissolve, né? Ele derrete mais rápido no nosso molho. E aí a gente vai dando sabor ao nosso molho, deixando ele gostoso e incorporado, porque a gente não quer um molho ralo, a gente quer um molho incorporado, não é verdade? Vocês também podem colocar requeijão, se vocês quiserem, colocar outros tipos de queijo, fica a critério de vocês. Fica um molho delicioso, é um molho muito gostoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. E eu estou mostrando na íntegra para vocês, sem corte, como é feito o molho especial da minha lasanha. E aí vocês podem replicar em casa, fazer, que é muito bom. É uma aula importante para vocês aprenderem na íntegra essa lasanha. Então, não precisa de estar colocando óleo, de estar colocando maisena, de estar colocando trigo. Esse molho, ele por si só, ele vai incorporar. Eu ainda vou incluir mais 2 ingredientes aqui, para a gente começar a ter esse molho como a gente realmente quer. E essa temperatura dele é que vai fazer a diferença, né, do cozimento. A gente às vezes acha que só misturar, começou a ferver, não, a gente tem que deixar dar uma cozinhada nesse molho para que ele incorpore bem e a gente possa utilizar ele na nossa lasanha, certo? Então, começou a querer levantar a fervura. É realmente paciência aqui, ó. Ele já está começando a engrossar. Não preciso fazer muita coisa. Ele sozinho já começa a engrossar. Começa a levantar a fervura. Já começa a ver as bolinhas. E aí é quando a gente... o molho já vai engrossando, ó. Você já vai sentindo aqui, ó. E aí é quando você vai e coloca o queijo. Queijo mussarela. E aí a gente mistura bem para esse queijo se unir, derreter. E tá começando a incorporar. Tá começando a ficar um molho, não dá pra gente chamar um molho bechamel, não, um molho branco, mas é uma adaptação de um molho de queijo, né? Deixando ele saborizado. E aí aqui, depois que a gente deixa o queijo derreter, a gente vai deixar o queijo dar uma derretida aqui nesse creme quente, né? Ele vai derretendo
vai incorporando, vai misturando. E aí, qual é o último ingrediente que vem aqui? Porque eu tenho um molho de queijo, certo? Mas eu vou trazer para ele um tom diferente, um tom rosé. Então, esse é um molho rosé de queijo. É assim que eu apelidei, né, nomeei esse molho que eu faço. Não é simplesmente pegar o molho e jogar dentro da lasanha, não. A gente realmente faz e ele realmente incorpora, ó. E aí, eu sei que na tela do celular você não consegue enxergar essa cor rosinha dele, como ele tá aqui, mas ele tá bem rosadinho e você vai conseguir ver esse resultado lá na hora que você fizer o seu molho. Então, aqui é só você deixar cozinhar, só você deixar levantar a fervura. Ele já tá, ó, bem grossinho, mas ele ainda engrossa mais um pouco para a gente poder usar no molho. E aí eu vou explicar como é que você vai utilizar esse molho lá na hora de você montar a sua lasanha, certo? Para que você cozinhe o seu macarrão com esse molho dentro do forno. Então, já já a gente volta mostrando a montagem, como ficou o resultado do nosso macarrão. Vou mostrar para vocês aqui o resultado do nosso macarrão, ó. Ele fica cozinhado, mas ele ainda está numa consistência que não está mole, cozido totalmente. Então aqui é onde está o segredo, porque meu macarrão, esse macarrão que a gente cozinhou, ele não fica aquela forma gruda que você não consegue trabalhar ele. Ó, eu consigo trabalhar ele aqui e ele já está pré-cozido. Olha como é fácil, simples de fazer, certo? Não tem segredo, não tem mistério. Dá pra gente fazer e usar tranquilo. E aí vem a parte do próximo segredo para vocês em relação a essa massa. Que é, onde eu vou colocar o macarrão, eu tenho que colocar molho em contato. Então, eu vou espalhando o molho de um jeito que esse molho ele termine de cozinhar o macarrão. Então, por isso que eu não devo deixar macarrão seco, né, sem esse contato com o molho, porque vai acontecer isso. E aí a gente vai fazendo, trabalhando a montagem. Lembra que o nosso molho ele tem queijo, então quanto mais ele for, ele já vai dar aquela consistência de queijo normal para a nossa massa. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem o macarrão, o molho. Eu vou colocar o frango desfiado agora, certo? Aqui a gente vai espalhar para a gente rechear. Então, lembra de você utilizar o recheio e para a gente poder ir fazendo as camadas. Então aqui, então eu vou colocar na primeira camada o presunto, certo? Ó. Então a gente vai colocando o presunto e vai montando aqui, certo? Então venho novamente com o macarrão, ó, bem fácil, bem prático da gente trabalhar. Então, a sequência é essa, certo? E a gente vai montando e molho de novo, colocando o molho, a gente trabalhando, espalhando bem esse molho, deixando ele bem molhadinho,
certo? E aí a sequência é essa, certo? Vou trabalhando, vou recheando, vou fazendo as camadas. Franguinho desfiado. Lembra de temperar gostoso esse frango, né, para deixar ele bem. E aqui eu já vou alternar com um presuntinho ralado. Certo? Pronto, já mostro aqui como ficou a nossa lasanha no final dela a montagem. Mas a linha é essa sequência que eu expliquei para vocês. Pronto, gente, eu terminei a última camada e eu vou mostrar o que é que eu faço. A última camada eu boto molho, certo? E aí eu vou aqui, ó, joga ainda um queijinho ralado por cima de queijo mussarela, certo? Para dar uma gratinada. Esse queijo derrete, né? E aí, dá uma gratinada nela também com esse queijo, certo? E eu também utilizo, né, milho e ervilha, você pode colocar azeitona, fica a critério de vocês, certo? Para dar uma incrementada. E no final, um toquinho de queijo ralado. Eu vou levar essa lasanha para o forno e quando eu terminar, eu mostro para vocês o resultado. Certo, gente? Olha aí, gente, o resultado na nossa lasanha, como é que ela ficou. Então esse é o resultado